Olá, meus queridos e queridas, como vocês estão? Bem-vindos de volta a esse canal. Estou aqui toda entusiasmada porque é com muita alegria que eu vou dar início ao mergulho dessa loucura que é falar de Enneagrama. Mas antes de começar a falar de Enneagrama de fato, eu quero explicar algumas coisas para vocês sobre Enneagrama, temperamento, traço de caráter e até mesmo Bíblia. Então, o que é esse canal aqui, né? Esse canal aqui tem como principal assunto o comportamento humano. E eu falo de todas as coisas que eu estudei sobre comportamento humano nesse lugar. Por isso, às vezes vocês notam alguns mix, né? Até mesmo, por exemplo, de quarta-feira sai algo comportamental e de sexta-feira sai o Papo Terapia, onde nesses dias eu tenho falado de transtornos, mas nós vamos falar de várias outras coisas relacionadas à terapia, porque eu vou concluir minha formação em psicanálise e aí o papo vai render, porque eu percebo que as pessoas que frequentam esse canal gostam muito desse assunto. Mas como tudo começou com temperamento, eu comecei falando de temperamento, né? De comportamento, mas dessas ferramentas entre Enneagrama, temperamento e traço de caráter, eu comecei falando de temperamento e nós falamos muito de temperamento nesse canal. Assim como no último vídeo que eu falei, a gente já explorou bastante. E agora eu gostaria de começar a falar de Enneagrama. Eu fiz um vídeo sobre traço de caráter? Fiz. É uma técnica que eu uso. Eu uso sim, mas é uma técnica que eu aprendi, eu entendi muito bem como funciona e eu uso como uma ferramenta secundária. É algo que como lida bastante com o formato do corpo, né, da pessoa que a gente está analisando, e é algo visível, não tem como você ignorar algo que você já aprendeu. Então, sabe aquele meme? Não tem como eu desver isto que eu estou vendo. Então, algumas pessoas têm a característica do traço de caráter muito marcante. Então, fica muito fácil para quem sabe sobre isso distinguir, né, qual o traço de caráter da pessoa e entender por que a pessoa está fazendo determinada coisa, né, se comportando de determinada maneira, porque muitas vezes o temperamento somente não basta. Sabe, uma das coisas que me despertou a vontade de conhecer mais, né, sobre traço de caráter, a pessoa incomodada com o cabelo, sobre traço de caráter e Enneagrama, além do temperamento, foi que eu observava, por exemplo, por que certos sanguíneos não fazem tal e tal coisa que a maioria dos sanguíneos fazem. Por que certos coléricos agem de tal e tal maneira. Por que certos melancólicos se preocupam com tantas coisas assim, 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 que outros melancólicos não se preocupam. Por que certos fleumáticos fazem desta maneira que outros não fazem. Então tem aquela linha do temperamento, que é uma linha que não é a linha que eu sigo, né? Porque eu sigo a linha do temperamento cristão. Então tem aquela linha do temperamento científico, tem várias linhas, tá? Do temperamento, que fala mais sobre o ar, terra, água, sobre os elementos, tá? Não descarto esse estudo, ok, faz sentido sim, mas não é a linha que eu sigo. E aí eu comecei a me interessar por Enneagrama, e faz muito tempo já, acho que faz já uns 4 anos que eu comecei a me interessar por Enneagrama, mas eu li um livro fraco, cristão inclusive, sobre Enneagrama, e eu não gostei. Eu não gostei porque ele não passou para mim aquilo que eu esperava entender, para que eu sentisse a necessidade de saber mais. E aí, logo em seguida, eu conheci uma pessoa especialista em Enneagrama, que foi a minha terapeuta. Nós fizemos a minha terapia
há 2 anos atrás, baseada no Eneagrama. Eu fiz o curso de formação com ela e depois eu fui buscando mais cursos de formação de Eneagrama, porque eu me apaixonei por por essa ferramenta. E por que eu me apaixonei por essa ferramenta? Porque para mim, que já sou especialista em temperamento, que já sabia de traços de caráter, fez muito sentido coisas que eu não conseguia desvendar nas análises e nas terapias que eu fazia com as pessoas, só pelo temperamento. Então, foi um super complemento. Mas eu não uso o Eneagrama como ferramenta complementar. Eu uso o Eneagrama como ferramenta, como se fosse sócia do temperamento, sabe? Eu não penso, quando eu tô analisando alguém, tá atendendo alguém, ou ajudando essa pessoa a resolver os problemas e dilemas da mente dela, o temperamento e o Eneagrama, pra mim, andam juntos, certo? E aí, mais ainda uma introdução sobre Eneagrama para vocês. Uma das coisas que me interessou muito é que os temperamentos são 5 e o Eneagrama são 9 tipos. Mas não é assim, ai Camila, o temperamento são 5 tipos e o Eneagrama são mais 9 tipos. Não, esses 5 tipos dos temperamentos estão dentro do Eneagrama, ao meu ver, e é por isso que eu pretendo desenvolver uma técnica, um método que englobe essas três ferramentas, que eu já falei naquele videocast, né? O nome, se vocês não sabem do que eu tô falando, é um nome engraçado, polêmico, vai dar muito rolo, vai dar muita treta. Vocês assistam lá o videocast que vocês vão descobrir o nome desse método que eu vou começar a desenvolver. Para uma tese, inclusive, para um mestrado meu. Então, o Eneagrama são 9 tipos. 9 tipos o quê? De perfis comportamentais. Quem falar 9 tipos de personalidade tá errado. Não são 9 tipos de personalidades, não. São 9 tipos de perfis comportamentais. Dentro desses 9 perfis comportamentais, nós, os estudiosos do Eneagrama, separamos eles por algumas características. A primeira delas é por centro ativo. O que é isso? O centro ativo é a forma como esse tipo reage de primeira, de bate-pronto. E quais são esses centros ativos? O teórico, o ativo e o emocional. É que vocês não estão vendo, mas eu tô pondo a mão no ventre, tá? Então, Platão falava assim, homens de cabeça, homens de coração e homens de ventre. Ele separava as pessoas por esses 3 tipos. O Eneagrama é um estudo que tem mais de 200 anos de idade. E mais recentemente, nos tempos mais modernos, houve um outro estudioso, né, o Naranjo, que foi o que desenvolveu melhor, como diria um professor meu, desenvolveu melhormente, para que o Eneagrama fosse mais compreendido. Na primeira vez que eu vi a imagem do Eneagrama, gente, eu vou tentar colocar aqui para vocês. Na primeira vez que eu vi esta imagem, como é um formato meio de estrela, eu achei que fosse algo místico. Mas depois, lendo sobre, eu fui perceber que não tem nada a ver com misticismo. É completamente científico. Eu ainda percebo que tem pessoas que levam esse papo de temperamento, traço de caráter e Eneagrama como algo assim subjetivo, como algo que não faz sentido. Inclusive, aqueles que creem na Bíblia, muitos deles falam, não tem nada a ver. Você tem que estudar só a Bíblia, não tem que misturar nada além de Bíblia, né? Então, o pessoal mais tradicional,
Eles pensam dessa forma. Mas eu gosto muito da ideia de ser uma cristã que crê 100% na Bíblia e crê na ciência como uma ajudante de resolver problemas do ser humano. Por quê? Porque o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. E o que é a alma? É a psique. E na Bíblia fala-se de corpo, de alma e de espírito, mas a Bíblia é um ensinamento muito mais espiritual do que físico e mental. Então, nós temos a medicina para nos ajudar com o corpo e temos a psicologia, a psicanálise e a ciência para nos ajudar com a psique, com a alma, com as emoções, com os sentimentos. E foi por isso que eu fui buscar tudo isso, porque para mim é fascinante estudar o ser humano, o comportamento. E eu convido vocês para fazerem parte desta jornada comigo e a partir de agora nós vamos mergulhar no Eneagrama. Então eu convido vocês a acompanharem, vou fazer esta série, tá? De Eneagrama, então tenho série de papoterapia, série de temperamento e agora nós vamos ter a série de Eneagrama que eu pretendo explicar para vocês de uma maneira muito simples e super compreensível. E eu espero muito que vocês gostem e que vocês aumentem o conhecimento de vocês, espalhem esse conhecimento por toda a terra, ajudem este canal curtindo, compartilhando, comentando aqui embaixo, assinando esse canal e ativando o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que chega vídeo novo. Eu conto com vocês, eu espero vocês na semana que vem para começarmos esse estudo maravilhoso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.